Hoje é um dia de relembrar. Vamos lá, aí eu vou perguntar. Pastor Gilvan, por que o senhor resolveu fazer a Cruzada da Cristo é a Resposta? Não foi eu que resolvi fazer. A Cruzada Cristo é a Resposta é uma determinação, foi uma visão que o Senhor Jesus Cristo me deu para pregar o Santo Evangelho. Uma certa vez o Senhor Jesus ele falou que a seara é muito grande e poucos são os ceifeiros. Então, o Senhor, ainda como jovem, o Senhor Deus me deu uma visão que Ele ia me usar por misericórdia nas avenidas, nas ruas, nos estádios de futebol, com trabalho de carreta, né? Ele ia me dar uma carreta, tá? Preparada com palco com som, tá? Toda estrutura para chegar nas cidades, nos bairros e os pregadores, a gente pregar a palavra de Deus, anunciar o evangelho, os cantores, homens e mulheres de Deus, anunciando a palavra. Então, o seu Deus, ele cumpriu com a sua palavra, porque o seu Deus, ele não é o homem que é falho, ele é perfeito. E aí, foi ele que me levantou, não foi nada de mim, porque foi um projeto dele. E há mais de 30 anos que eu anuncio o evangelho, e já ganhamos milhares e milhares de vidas. E esse trabalho da cruzada de evangelismo Cristo a Resposta, o Senhor Deus sacudiu os 4 cantos de Pernambuco. Os 4 cantos de Pernambuco tomou conhecimento do trabalho que o Senhor Deus fez, tem feito e vai fazer. E foram milhares e milhares e milhares de vidas que aceitaram a Jesus Cristo. Multidões foram batizadas com o Espírito Santo, milhares foram curadas, milhares que foram para as concentrações problemáticos e com as vidas arruinadas espiritualmente, e o Senhor Deus, vidas arrebentadas, e o Senhor Deus restaurou as vidas, e o Senhor Deus, ele é o Deus Todo-Poderoso. E o que me chama mais a atenção também é que foi um trabalho que quando se iniciou há mais de 30 anos, o Senhor Deus, ele impactou esse estado de Pernambuco, onde ele levantou um celeiro de pregadores e pregadoras, homens e mulheres, né? Ministrando a palavra, que hoje são pastores, né? Cantores, e o Senhor Deus tem abençoado o trabalho da Cruzada Cristo a Resposta, e é bênção total. O trabalho ficou conhecido não só no Brasil e no mundo, porque vieram e vêm pregadores de outros países, né? E cantoras, entendeu? Até que fora do país, fora do Brasil. E esse servo de Deus, eles ficam divulgando o trabalho onde passa nos 4 cantos do mundo. Por isso que o trabalho aqui se iniciou aqui em Pernambuco, até porque é um trabalho de multidões. Fizemos um trabalho para 100 mil pessoas, do Paito do Forró, em Caruaru. Fizemos trabalho aqui na Dantas Barretos, aqui, 80, 100 mil pessoas. Trabalho na rua Santa Elisa, em Prazer, Jaboatão dos Guararapes, Olinda, com multidões de muitas, milhares e milhares de pessoas. Então, na cidade do Cabo, na cidade de Escada, Palmares, enfim, até na divisa Chechel, até Guiana, divisa aqui. Então, Limoeiro, Carpina. Então, o Senhor Deus sacudiu esse estado. E tem sacudido esse estado, anunciando a sua palavra. Por isso que eu sou muito agradecido ao Senhor Deus, porque ele me deu essa bênção de ele me fazer ministro, de ser um ministro do Evangelho por misericórdia, porque é a única palavra que eu digo que eu sou. Eu sou um ganhador de almas. Então, para mim, ele me salvou, e através dele, ele me usou para programar o evangelho dele, porque é o maior projeto aqui na terra do Senhor, é ganhar vidas, porque ele não veio
Está escrito na palavra. O Senhor Jesus, o Senhor Deus não mandou seu Filho na terra para os sãos. Ele mandou para os doentes, os problemáticos, os que não têm esperança, os que estão doentes, os que estão precisando dele. Então é isso que me alegra, até porque a igreja já faz o trabalho. Eu diria que em Pernambuco eu vim como segundo, porque primeiramente as igrejas fazem o trabalho de evangelismo, né? E eu já nasci na igreja, eu aceitei o evangelho na igreja, Assembleia de Deus. Então, mas o trabalho que nós realizamos é um trabalho, não tem ligação nenhuma com nenhuma denominação. Vai batista, presbiteriano, Casa da Bênção, pentecostal, Deus é amor, enfim, é o povo de Deus reunidos. Um trabalho para todos. Um trabalho para todos. E quando as pessoas se convertem, eu falo com os pastores, se eu tiver com a palavra, eu digo, olha, se procure uma igreja mais próxima da residência de vocês, que seja uma igreja que tenha a Bíblia Sagrada como regra. Porque é isso que o Senhor Deus, eu me escolhi para isso, para eu sair apregoando o Evangelho, deixando para as igrejas, para os pastores, para as pastoras, mulheres, homens de Deus, tomar conta das pessoas que se convertem. Então, para mim é uma dádiva, para mim é um privilégio muito grande de eu ser um ganhador de almas, porque depois da igreja, aqui em Pernambuco, eu sou o maior ganhador de almas por misericórdia, porque foi um trabalho que o Senhor Deus impactou todo esse estado de Pernambuco, daqui do Agreste, da região metropolitana, partindo do Recife, porque nasceu em Jaboatão dos Guararapes, viu? Nasceu em Jaboatão. E chegando no sertão também, entendeu? Então é esse trabalho que nós realizamos e hoje nós continuamos ainda, porque o Senhor Deus nos concedeu também, nos colocou à frente de emissora de rádios, entendeu? E a gente temos pregado o Santo Evangelho durante 24 horas. Então, por isso que a gente... É por essa razão que eu sou um homem feliz, porque é o Senhor Deus, é o Senhor Deus que fez, que vai fazer, e foi o Senhor Deus que fez, e é coisas maravilhosas aos meus olhos. Por isso que eu estou muito feliz. E eu já estou preparando, vamos dizer que eu já tenho até meu sucessor. Meu sucessor é meu neto, Paulinho, meu primeiro neto. Um dos meus sucessores, porque meus netos, minhas netas, tudo vão ser... O senhor quer que esse trabalho tenha continuidade? Não. O Ministério Cristo a Resposta será muito mais forte, tá? Porque se Jesus não voltar agora, mas aí eu diria que a estrutura que vai ter, tá? Porque quando o Senhor Deus me levantou, era uma estrutura, e agora é outra estrutura. E eu não abro mão dessa estrutura. O meu neto, ele está com 3 anos de idade, eu digo isso porque é meu primeiro neto, né? Porque virão outros e outras. Tudo vai ser pregador do Evangelho em nome de Jesus Cristo. Mas o primeiro que veio, o Paulinho, Paulo Costa. Gilvan Costa, meu sucessor primeiro, Paulo Costa. Então, esse Paulo, esse meu neto, eu digo que ele é meu sucessor porque o Senhor Deus já falou comigo, por misericórdia, já direcionou para mim que é o primeiro dos meus sucessores, do meu neto é ele, e eu louvo a Deus por isso, porque eu vejo o que o Senhor Deus está fazendo. Então, mas por quê? Eu estava preocupado porque eu não quero fazer com alguns companheiros, porque eu tenho companheiros pastores a nível mundial que diz para mim, olha rapaz, uma das minhas falhas foi eu não ter preparado o sucessor. E eu não quero... O projeto Cristo é a Resposta, a cruzada de evangelismo Cristo é a Resposta. Tá? Não vai ficar só em mim. Se eu partir, na hora que eu partir para a eternidade, se eu for antes de Jesus vir buscar a igreja,
E aí eu Você vou... sabe que o projeto vai continuar. Não, o projeto vai continuar e vai continuar mais forte ainda, porque o Senhor Deus continuará abençoando, né? Então é isso. Quando falo em cruzada, se não tiver cuidado, eu tomo um tempo muito extenso, porque eu amo a cruzada, eu amo a palavra de Deus, eu sou um homem apaixonado pelo evangelismo e eu sou um verdadeiro ganhador de almas. É O isso. senhor acha que é isso que o cristão tem que ser? Ele tem que ser um ganhador de almas? Mas é que diz a palavra de Deus. O Senhor Jesus, Ele quer que a gente seja discípulo. Ele não, você tem que dar de graça o que você recebeu de graça. Então, se você recebeu o Evangelho, então você tem que ser um pregador do Evangelho. Você tem que falar na escola, na faculdade, no trabalho, na sua vizinhança. Tá entendendo? É isso que o Senhor Jesus quer, que nós sejamos um pregador do Evangelho, porque as horas estão se aproximando do arrebatamento da igreja, né? E o Senhor Deus vai pedir conta, todos nós vamos, o Senhor Deus vai nos pedir conta, porque por que a gente não evangelizou? Então, muitas pessoas têm, por exemplo, me lembrei do caso aqui, de uma situação, aqui que eu estava, quando eu fui deputado, eu estava em Brasília e lá no Congresso Nacional, eu ia com os deputados, ia a gente conversando, e aí passei em frente ao gabinete do saudoso Crodovil, né? Crodovil Hernandes, que era deputado federal, que morreu. Eu passei, quando a gente passou, ele estava na porta do seu gabinete. Aí, quem vinha comigo, um deputado que vinha comigo, aqui de Pernambuco, aí falou com ele, ele mandou que entrasse. Quando nós entramos lá no gabinete dele, começou a se falar outras coisas, mas o Senhor Deus me deu uma oportunidade para eu dizer a ele que Jesus Cristo chamava ele. Aí ele perguntou para mim, aí o Crodovil perguntou a mim, aí ele fez uma pergunta para mim, aí ele disse, você é crente, é? Eu disse, eu sou, pela misericórdia de Deus, sou um servo de Deus, sou um pregador do Evangelho. Mas Jesus te ama, Crodovil. Aí ele disse para mim, ele olhou para mim e disse, Ele olhou para mim e disse, Ele disse, balançou a cabeça e disse, Eu acho que ele estava refletindo ali nessa palavra do Jesus te ama. Jesus te ama. Ele estava refletindo na palavra Jesus te ama porque a palavra do Senhor Deus, ela é como uma espada de 2 gumes que penetra até a divisão da alma. Então, o que acontece? Ali, o Senhor Deus falou para ele. Aí, o que acontece? Aí eu falei, né? E aí, o que acontece? Ele até, tá certo. Porque no começo, quando eu disse, Jesus te ama, Crodovil, no gabinete dele, e lá no gabinete dele, lá, de lado assim, você que foi de Brasília sabe, tinha, no birô dele lá, tinha uma serpente. Tinha lá uma estátua de uma serpente lá. E aí o que acontece? Só que é interessante que o pessoal lá, que estava lá, os deputados que estavam comigo lá, que entrou aqui de Pernambuco, a gente estava transitando no salão, então o pessoal que entrou, viu. Mas quando eu olhei, não vi nada. O senhor nem se Não. percebeu do Não, eu A olhei. gente já está tão acostumado a saber que o inimigo está no meio que a gente nem se percebe. Aí o que acontece? Mas quando eu disse, Crodovil, Jesus te ama, Crodovil. Deputado Crodovil, Jesus te ama. Aí ele me respondeu, disse. Ele respondeu com um pouco de ironia. Aí ele disse, e você é crente, é? O deputado, você é crente, é? Aí eu disse, eu sou um pregador do Evangelho, Crodovil, mas eu quero te dizer que Jesus te ama. Agora, por que o Senhor Deus me fez lembrar essa passagem que eu passei lá com ele, esse momento que eu preguei o Evangelho a Crodovil?
Aí tudo bem, vamos se despedir e tal. Eu digo, na próxima eu volto aqui, Clodovil. Aí eu comprei uma Bíblia para Clodovil. Comprei uma Bíblia para dar ele de presente. E olha que eu ia muito para Brasília. Mas não deu tempo eu chegar em Brasília para entregar a Bíblia para Clodovil. Porque Clodovil morreu dentro do apartamento onde ele morava lá em Brasília, lá nos apartamentos que moram os deputados. Acharam o Clodovil morto. Quer dizer, não deu. Eu quis dizer o quê? Que nós não podemos esperar. O Senhor Deus tem pressa que a gente divulgue o Evangelho. Quando Deus dá a oportunidade para você falar dele, você tem que falar. Não, isso tem que você está dizendo? Isso, tem que falar. Porque nós estamos falando aqui, mas quem sabe, talvez a gente não teria nem outra oportunidade, ou não terá outra oportunidade. Quem sabe é Deus. Então, por isso que nós não podemos perder a oportunidade, porque enquanto nós estamos aqui falando aqui, muitos já estão indo embora, já foram embora para a eternidade, e muitos já foram até sem Jesus. Essa que é a palavra, né? Mas eu fico feliz porque eu já evangelizei muitas pessoas, já evangelizei até dentro do avião, tá entendendo? Dentro do avião. Eu numa viagem, a pessoa que é aqui do meu lado aqui, numa viagem aí daqui para Brasília, aí se não falta a memória, foi São Paulo, aí eu tô aqui, de repente, lá a 11 mil metros de altura, o cabra que estava aqui, a pessoa que estava aqui, começou a passar mal. Sem fôlego e tal, sem mal. Eu digo, meu Deus do céu, eu olhei para ele, esse cabra vai morrer. E por aí, vai morrer, esse cabra vai morrer. E ele aí chama lá as aeromoças, aí chama fulano, e não tinha médico na hora, e aí foi um pânico, né, dentro da aeronave, né? E aí eu disse, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer aqui? Eu digo, e agora? Isso é o estreito, né? Mas o Senhor disse que em meu nome, assim disse o Senhor Jesus, em meu nome, homens curarão enfermos, expulsarão demônios. Aí eu digo, eu vou usar aqui a minha pequena fé, Senhor. Como é que eu sou um ganhador de alma, por misericórdia? Aí eu digo, mas ele já estava quase morrendo. Aí eu coloquei a mão e aí ministrei a cura em nome de Jesus Cristo. Quando eu ministrei em nome de do Senhor Jesus Cristo, expulsando aquela enfermidade, aí mas ele ficou bom na hora. O Senhor expulsou o mal e ele ficou bom na hora. Aí tudo bem, aí aquietou aquela lá, aeromoça, aquieta para lá, aquieta para cá, eu na minha parado, eu na minha, né? Aí quando ele aqui dentro, tá, tudo bem, tá bom. Ele não falou nada. Quando chega no destino que a gente desce, aí ele me falou. Ele disse, olha, se não fosse a oração, ele disse, eu tinha morrido, eu estava morto. Ele disse que ele sentiu que ia morrer. Mas, quando eu coloquei e pus a mão em nome de Jesus, o Senhor Deus deu vida a ele. E o nome do Senhor Deus foi glorificado, foi exaltado. Tem coisas que a gente fala, né, que interessante. As coisas de Deus parecem loucura para os homens, mas a gente que vive sabe, né? Aí na verdade, eu fico assim olhando. Aí outra vez eu vim de Brasília, né? 15 minutos só. O voo, né? 15 minutos de voo. Ainda estava subindo ainda. Aí o piloto informou, ó, a aeronave está com problema e tal. O trem de pouso não está fechando e aí Recife não tem condições de descer com essa aeronave. Vamos ter que voltar. Mas lotado, acho que não sobrou nenhum lugar. Por que eu estou rindo? Vocês vão ver por que eu estou rindo. Aí ficou aquele pânico da aeronave, porque sempre eu viajo com a minha Bíblia, aqui de lá. Sempre viajo com a minha Bíblia, aqui de lado, aqui, ó. De lado. Aí, aquele pânico todo, aquela confusão toda, zoada lá, e eu caladinho na minha, orando, né? Orando. E o pessoal olhava pra mim. Aí, tudo bem, eu orei, tudo isso, Jesus, o avião voltou, ó.
voltou, né? 20 minutos, tal, aí voltou, aí, que era perigoso, né? Muito combustível, aquela agonia toda, aí, resumindo, prepararam para lá, a aeronave desceu. Normalmente, Jesus deu vitória, amém, tudo bem. Aí, quando foi outro dia, eu estava num restaurante aqui, aí uma pessoa chegou, um deputado chegou e disse, o Gilvan, naquele dia que ele vinha também na aeronave, e aí disse, naquela aeronave, quando a gente deu aquele problema lá no avião, engraçado, lá atrás tinha um deputado comunista. E na hora que deu o problema, que achava que a aeronave ia cair, ele disse que ouviu ele dizer, rapaz, meu Deus, meu Deus. Pediu socorro a Deus, assim, né? Então, existe muitos ateus que não é ateu, entendeu? Mas eu me lembrei... do aperto, né? Ah, não, do aperto, não tem quem não lembre do Senhor Deus, né? E é isso que a gente vê. Então, eu tenho muitas histórias de pessoas que sabem que o Evangelho, através da cruzada cristã, que o Senhor Deus, ele usou, por misericórdia, né? Através do Senhor Deus mesmo, ele que usou a cruzada cristã resposta para fazer esse trabalho. Então é isso, eu sou feliz, outra coisa. E a gente é muito bom você viver aqui na terra, certo? Fazendo aquilo que o Senhor Deus manda você fazer. Só uma pausazinha.